Olá, meu nome é Adriana de Carvalho Melo e eu vim apresentar um resumo do meu artigo, cujo título é O Estado que Educa e Silencia: Políticas de Linguagem, Surdez e Cidadania em Conflito. Com o reconhecimento da Libras, através de lei, e a criação do decreto que a regula, nós tivemos um reconhecimento legal, porém isso não foi uma garantia de acesso à língua. Queremos dizer com isso que existe a possibilidade de o aluno ter acesso a Libras, porém falta a obrigatoriedade do ensino da Libras para os surdos. Isso nos traz uma lacuna jurídica e política social. Os impactos são de exclusão educacional, exclusão social e exclusão jurídica, inclusive. Trouxemos aí e o nosso problema foi que, com a ausência dessa obrigatoriedade do ensino da Libras, que isso afeta o exercício da cidadania das pessoas surdas no Brasil. O objetivo foi analisar repercussões jurídicas e sociais diante dessa ausência, discutir implicações na construção da cidadania surda e propor caminhos para a efetivação dos direitos linguísticos. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica, documental. Utilizamos como fontes de pesquisa leis, decretos, pareceres da CNE, literatura acadêmica. Tivemos como base empírica a experiência da autora como intérprete e também perita judicial em Libras, como abordagem crítica, que nada mais é do que o confronto entre um discurso legal e a realidade social. A Libras como direito linguístico, por se tratar de uma língua natural da comunidade surda, nem sempre é uma garantia de identidade, de cultura e de cidadania, apesar de reconhecidamente existir em lei. Não há o ensino obrigatório da Libras. Há uma negação simbólica, portanto, da diferença entre nós. E o direito à língua, ele é um direito humano, já dizia Quadros. Ainda se perpetua o colonialismo linguístico, o Estado impõe a obrigatoriedade do ensino do português como norma, porém silencia quanto a Libras. Há uma exclusão linguística, portanto uma exclusão social. Falta políticas de fato efetivas, portanto vimos como uma inclusão de fachada. Isso reforça a desigualdade, limita o acesso à justiça e à educação. Há uma desigualdade entre essas línguas, não tem como ver de outra forma. O português é uma língua oficial e obrigatória. A Libras é reconhecida por lei, porém não é obrigatória, nem para pessoas surdas. Isso resulta em uma assimetria jurídica e cultural. A Lei 10.436 de 2002, que reconhece formalmente a língua sem o ensino obrigatório, vem posteriormente um decreto 5626 de 2005, regulamentando aparentemente essa lei. Porém, o ensino dessa língua é restrito à formação docente. Então, a Lei Brasileira de Inclusão prevê uma educação bilíngue, mas ainda não temos a regulamentação. Falta de Plano Nacional de Ensino de Libras para surdos.
As consequências educacionais repercutem ao ponto de se tornar uma consequência de cidadania, inclusive. Sem a Libras, percebemos aí um atraso cognitivo e linguístico, uma dificuldade de compreender, por vezes, o português escrito. Há uma redução da autonomia e do desempenho escolar e reforçamos uma visão deficitária da surdez, como Fernandes e Scliar já mencionavam. As implicações sociolinguísticas são muitas, mas vamos observar aqui que, com a ausência da Libras, compromete-se a identidade surda, reforça o oralismo mais uma vez e o modelo médico de deficiência, gera um isolamento social e uma marginalização da cultura, como Strobel e Lodi já previram aí há mais de 10 anos atrás. Quanto às implicações jurídicas, nós percebemos em muitos momentos a falta de conhecimento da Libras como possivelmente o único recurso, tanto para a defesa quanto para uma tentativa de fazer valer seus direitos. Portanto, há uma barreira de acesso à justiça efetiva. Então, percebemos em muitos momentos surdos punidos por não dominar a língua, reconhecida por lei. Há uma contradição constitucional, onde no artigo 5º falamos em igualdade, e já no artigo 2005 da Constituição Federal falamos em educação. Portanto, há uma violação do direito à ampla defesa e ao contraditório. Quanto à experiência profissional, atuamos como intérprete educacional e perita judicial na tradução e interpretação do português Libras. Percebemos aí casos de vítimas e acusados surdos, sem comunicação efetiva e sem alguém que mediasse essa comunicação. Ainda juízes, delegados, promotores, sem o menor preparo linguístico ou o mínimo de conhecimento sobre a cultura surda. Ainda temos a falta de intérprete, que é uma negação de prática da cidadania. E como propostas de políticas públicas, nada mais do que ensino obrigatório de Libras em todas as etapas escolares para alunos surdos, a inserção de Libras em cursos jurídicos e do serviço público, a formação continuada de professores e agentes da justiça, intérpretes qualificados em todos os atos judiciais, desde o momento do inquérito até o último momento na justiça. Campanhas seriam muito interessantes contra mitos sobre a Libras e, claro, uma fiscalização da acessibilidade nas audiências. Chegamos ao ponto de perceber a falta desse ensino obrigatório que causa uma exclusão estrutural na sociedade. O Estado reconhece a Libras, mas nega o acesso à justiça. Garantir Libras é garantir justiça, equidade e cidadania. A educação bilíngue deve ser política do Estado e não uma exceção. A Libras é um direito e não deveria ser uma escolha. Muito menos da família do surdo, porque na possibilidade aí de se tornarem vítimas ou mesmo acusados pela justiça brasileira, a família não vai pagar a pena. Quem paga a pena é o surdo. E os desdobramentos dessa pesquisa, nós pensamos aí numa limitação, né?
Há uma ausência de estudos qualitativos e quantitativos com respeito ao tema. Carece muito de futuras pesquisas, parcerias entre o judiciário e a educação, para que haja estudos comparativos no futuro. E, como mensagem final, eu deixaria que educar em Libras é romper o silêncio histórico, porém construir cidadania. Muito obrigada.